Trabalho, faculdade, faculdade, casa. Então pegava a barca das 10, era uma vida bem sacrificante. Já fiz umas contas um tempo atrás, eram 90 quilômetros por dia que eu circulava para ir de casa para o trabalho, para a faculdade e voltar para casa. Portanto, foi uma rotina muito sacrificante, né? Conseguir realizar o sonho da universidade, partindo da origem de onde eu parti, né? E para onde a vida me jogou, onde eu consegui vaga, né? Que as pessoas lá na UF me falavam assim: nossa, mas você é muito guerreira, como é que você consegue? E eu falava: gente, eu passei para a UF, eu vou fazer o quê? Não fazer faculdade ou cruzar a Avenida Brasil e atravessar a Baía de Guanabara e vida que segue, porque se eu pudesse, eu moraria em Caraí, né? E iria a pé para a faculdade. Mas isso não estava posto na minha realidade. O fato de eu ter estudado estatística no ensino médio foi o que me jogou no jornalismo econômico. Eu entrei na faculdade de comunicação para trabalhar no Jornal do Brasil ou no Jornal Nacional, da TV Globo. Óbvio, que é o que todo mundo um pouco pensa como sonho de mobilidade ou de ascensão profissional. Mas, por conta da facilidade que eu tinha com números, né, de interpretar números, e essa é uma característica do meu jornalismo, né, do jornalismo que eu exerço ainda hoje, 20 e tantos anos depois, eu consegui uma vaga para cobrir férias no Jornal do Comércio e fui. Então, entrei, na verdade, no jornalismo diário pela economia, de onde nunca mais saí. Eu trabalhei de 1992 a 1994 no Jornal do Comércio. Em 1994 fui para o Globo, fui funcionária do Globo, carteira assinada, 13º, férias, FGTS, até setembro de 2015. Em setembro de 2015, numa reestruturação grande pela qual passou a empresa, eu fui demitida e contratada como colaboradora para escrever uma coluna semanal, que é o que eu tenho até hoje. Então faz 2 anos que eu não tenho vínculo empregatício com nenhuma empresa jornalística. Na Globo News, onde eu sou comentarista de economia no Estúdio I e faço eventualmente uns outros programas, eu vou fazer 9 anos, aliás, fazendo 9 anos nesse outubro, mas sempre fui colaboradora, nunca tive vínculo empregatício, é um contrato por participação. Eu costumo dizer até 3 vezes por semana. Costumo dizer que eu sou diarista, né? Que mais de 3 dias já vira vínculo sem contratar. E se não trabalhar, não ganha. Essa é um pouco o princípio, a lógica da contratação avulsa, né? Do contrato por colaboração. A partir da saída do jornal, eu mantive o vínculo com a TV, o contrato com a TV, um contrato diferente no jornal, que não me obriga à presença física, e aí consegui estender a minha carreira para outras áreas, né? E é um pouco sobre isso que eu queria agora falar na nossa segunda parte, né, de reflexão. Eu faço, eventualmente, apresento programas. Eu estou com um programa no ar, no canal Futura, TED Compartilhando Ideias, Obra Certa, fui contratada, gravei todos os programas, eles estão exibindo, já trabalhei, já recebi, já acabou tudo, já estamos quase querendo inventar uma outra coisa. Eu apresentei os 5 programas especiais do Espelho, programa do Lázaro Ramos. Ele me convidou para fazer isso porque ele queria uma representatividade feminina, e eu entrevistei várias mulheres ao longo de 5 programas no ano passado, foi ao ar no ano passado. Eu faço palestras e trabalho de mediação em seminários, apresentação de eventos, prêmios jornalísticos, por exemplo. Escrevo artigos para blogs, sites, empresas, sob encomenda. E tenho alguma também, a partir dessa minha maior liberdade contratual, eu pude me dedicar um tanto mais ao meu ativismo. Eu sou uma militante da causa feminista e, sobretudo, das questões raciais, né, do movimento negro, entre outras coisas. Eu sou do candomblé, então também atuo na agenda da intolerância religiosa. Tudo que tem a ver com desigualdades, as mais variadas,
eu estou de alguma forma envolvida, então visito escolas, faço palestra, sou conselheira da Anistia Internacional Brasil, de uma ONG chamada Uma Gota no Oceano, que trata de agenda indígena e quilombola. Recentemente, passei a integrar o conselho do Instituto Coca-Cola. São todas atividades não remuneradas, inclusive o Instituto Coca-Cola, que trata de uma agenda de acesso à água, interesse total, né, da empresa, por ser uma grande consumidora, e acesso, inclusão da juventude, sobretudo da juventude de periferia. Em razão disso, eu aceitei o convite para ser, eu sou a única mulher negra do conselho. Então, achei que faria diferença estar ali um pouco falando da perspectiva racial e da juventude, que é uma agenda pela qual eu me interesso. Isso para dizer que essa diversidade de funções, né, de atribuições, remuneradas ou não, ela se relaciona muito com as transformações do nosso mercado de trabalho ao longo dessas 2 décadas e meia. Quando eu comecei a trabalhar no Jornal do Comércio em 1992, a redação do Jornal do Comércio era com máquinas de escrever. A gente batia matéria em 3 folhas de papel, intercaladas com 2 folhas de carbono, corrigia na mão, ficava com uma cópia para você ter como se defender, né? Uma ia para o chefe e uma ia para o digitador. Era assim o modelo de produção em 1992, há 20 e poucos anos atrás, não faz tanto tempo assim, né? Ao longo dessas 2 décadas e meia, pouco menos, eu passei por redações informatizadas. Eu vi o primeiro computador com acesso à internet na editoria de economia do Globo, que foi a primeira editoria a ter um computador com internet, porque a gente recebia tudo por fax, né? Hoje só a Liga das Escolas de Samba ainda trabalha com fax, vendendo camarote e ingressos. Mas houve um tempo em que o mundo inteiro, né, era fax. E a gente recebia, por exemplo, as tabelas, as informações sobre bolsa de valores, indicadores macroeconômicos, tudo por fax. E chegou um belo dia, eu cobria mercado nessa época, eu acho que devia ser 1996, uma fonte falou: vem cá, a gente já não está mais usando fax não, vocês não têm e-mail não? Não, assim, o que é e-mail? E aí a gente teve uma reunião com os editores para falar disso. Olha, a gente tem uma demanda de ter um negócio chamado e-mail, porque os caras não vão mais mandar fax para a gente, eles estão parando de trabalhar com isso. E aí o jornal se rendeu, efetivamente, era muito rápido, como são muito rápidas, né, as transformações da economia, dos meios de produção, e providenciou uma solitária máquina que tinha um e-mail, e as nossas fontes tinham que mandar assim, era economia@oglobo.com.br, e no assunto você tinha que dizer para que repórter, ou subeditor, ou redator, para quem que você estava dirigindo aquele e-mail. E aí a gente tinha o compromisso de abrir apenas os que estavam com nossos nomes indicados. Assim a internet entrou nas redações. Ao longo desse período, o que a gente viu foi a profissão se transformar profundamente. Quer dizer, em que sentido? Quando eu entrei no jornal, eu basicamente tinha uma pauta, apurava a matéria, escrevia e entregava, sem nenhum compromisso com o formato final daquele texto. E hoje, os repórteres fotografam, gravam uma entrevista, né? Passam matérias e notas por telefone para alimentar o site. A própria matéria batida na redação já é no que a gente chama de forma, que é no tamanho e com o desenho que ela vai sair no jornal. E a gente entrega a matéria no tamanho, com títulos, com subtítulos, com legenda, com crédito de foto. Todo o processo ele é inteiramente feito pelo profissional. Isso significa que várias funções que eram relevantes, né, e numerosas na profissão, nas redações, elas desapareceram. Você entregava a sua matéria para um redator ou para um subeditor, ele sim cortava o texto, botava o título. Todas essas funções intermediárias, elas foram sendo
drasticamente reduzidas, quando não eliminadas. Revisor hoje é uma profissão que praticamente não existe mais no jornal, o cara que lê a última versão, né? Somos todos nós a dominar todas as etapas. Por que eu digo isso? Porque, e ainda vejo um pouco dessa memória antiga da profissão em várias das universidades que eu visito, que você está fazendo um curso de jornalismo para ser jornalista de jornal, ou de rádio, ou de televisão, quando isso não existe mais. Jornal é rádio, rádio tem imagem, né? Jornal tem voz, TV tem texto, né? Os textos das reportagens de TV, eles são reproduzidos nos sites dos programas, então você pode ler a matéria que você viu na TV ou rever. Os jornais têm estúdios e salas de entrevista e hoje transmitem entrevistas ao vivo pelo Facebook, pelos sites, por streaming, os mais variados canais. E a rádio, que hoje eu tenho uma participação no CBN Rio, até esqueci de falar isso, meu outro cliente é a Rádio CBN. Eu tenho um quadro chamado Por Dentro da Economia, às segundas-feiras, às 10h20, estou fazendo aqui comercial, no CBN Rio. E muitas vezes, quando eu não faço por telefone e vou ao estúdio, eles fazem transmissão ao vivo direto do estúdio. Então você vê o rádio. Significa o quê? Que hoje um profissional de comunicação, ele, para ter ampliado as suas chances de empregabilidade e para atender o maior público possível, ele tem que estar habilitado a assumir todas essas funções. Então, não é só escrever muito bem porque eu vou trabalhar em jornal, ou saber titular, saber diagramar, saber desenhar uma página, saber fazer uma foto. É tudo isso junto. É saber escrever muito bem, é saber editar, é saber fotografar, é saber filmar, é saber colocar a voz, é saber se apresentar do ponto de vista de quem faz jornalismo de televisão. A imagem conta muito, então você precisa ter uma preocupação com imagem, que no passado jornalistas de rádio e de jornais não precisavam ter, né? Faz toda a diferença. Então você tem que cobrir todo o escopo, né, de atributos que a profissão nos novos tempos exige. E se comunicar nas redes sociais e se comunicar da forma adequada é uma linguagem um pouco diferente, né, de um veículo mais tradicional, mas você tem que ser claro na mensagem e você tem que se expor na medida, embora nas redes sociais a gente seja mais assertivo, um pouco mais, se revele um pouco mais do ponto de vista de posicionamento, de matiz político ideológico, mas você tem que ter responsabilidade na medida para aquilo não contaminar seus outros trabalhos e a sua credibilidade de modo geral. Então, assim, hoje o nosso nível de preocupação, né, e de formação, de qualificação para estar no mercado jornalístico é muito maior do que foi em qualquer época da qual eu tenha notícia ou que eu tenha vivido como jornalista. Outra coisa que eu acho que vale a pena falar, eu fiz um roteirinho aqui, eu não sei se a gente já está, deve faltar uns 10 minutos, né, pela minha intuição. Bom, eu escrevi aqui. Das transformações do mercado de trabalho, então da especialização à multiplataforma, é isso que eu estou falando. Antigamente você era o repórter de economia do jornal O Globo, né, ou de um jornal tal, e com sorte você seria o cara contratado por aquele jornal e se aposentaria, né, por aquele jornal e tal. E hoje você tem que estar qualificado para falar de economia, se for o caso, em qualquer plataforma, do Twitter, né, do jornal impresso ao Twitter, passando pela televisão, pelo rádio, mas não só sobre economia, né? Eu acho que tem uma grande novidade na profissão nos últimos tempos, que é, eventualmente, você pode ganhar dinheiro também com coisas das quais você goste muito, sobre as quais você tenha muita informação e que você jamais imaginou poder eventualmente viver disso, ou se remunerar, ou se monetizar, como gostam de dizer os economistas.
Por exemplo, um ano atrás, já na meu redesenho profissional, eu ganhei dinheiro, tive um contrato de trabalho que foi super interessante de fazer, por ser carioca, por ter a vivência de Rio de Janeiro que eu tinha e tenho ainda, né? Eu nasci no Rio, morei no Rio a vida inteira, por várias regiões da cidade. Eu casei, saí de Irajá, fui morar no Meia. Quando a minha filha nasceu, eu morava na Tijuca, morei 10 anos na Tijuca, faz 10 anos aproximadamente que eu moro na Zona Sul. Mas eu não perdi os vínculos, eu circulo pela cidade e pelo Brasil, de modo geral. E aí uma empresa me contratou porque eles iam trazer um grupo de influenciadores digitais, blogueiros, do mundo inteiro, para conhecer a cidade olímpica 1 mês e meio antes dos Jogos de 2016. E aí eu conheci a diretora dessa empresa e ela falou: cara, você conhece tanto a cidade e tal, a gente queria fazer uma programação um pouco diferente. Além de Pão de Açúcar, Cristo Redentor e o Calçadão de Copacabana, a gente queria mostrar outras coisas da cidade e tal. Você topa ajudar a gente